De um lado, a preocupação do poder público em evitar a entrada irregular de bebidas alcoólicas no Brasil. Do outro, a resistência de empresários que reclamam de mais um entrave burocrático. Eu estou falando de uma exigência da Receita Federal que atingiu em cheio importadores de vinho. O setor reagiu e as novas regras do governo acabaram sendo questionadas na Justiça. Para uns, ele é sinônimo de saúde, sofisticação ou simplesmente prazer. Para Fabiano, cada vinho é como um livro, cheio de histórias. O vinho é história, não é só o vinho em si. É a história que está por trás de cada vinho feito, por trás de cada garrafa colocada, tem uma história bonita, a história de uma família, de uma região, de um país. Fabiano é sommelier, profissional responsável pela escolha dos vinhos servidos neste tradicional restaurante de Brasília. A maior procura, segundo ele, é pela bebida importada. No Brasil, as importações de vinho crescem ano a ano. Saltaram de 58 milhões de litros em 2010 para quase 68 milhões em 2014. O Chile é o principal fornecedor da bebida comprada pelos brasileiros. Em seguida, aparecem Argentina, Portugal, Itália e França. Mas este importador reclama das dificuldades para trazer o produto de fora. Ele conta que, se não bastasse a longa viagem de barco, muitas vezes a mercadoria passa dias parada na alfândega. E a espera ficou ainda maior, depois que a Receita Federal passou a cobrar o selo de controle fiscal. 45 dias de navio praticamente, mais tempo de alfândega, às vezes, quando a gente tem muita sorte, 15 dias, mas a maioria das vezes 45, 50 dias para liberar um produto aqui. A exigência para os vinhos importados passou a valer em 2011. Antes, a medida era necessária apenas para outras bebidas nacionais e importadas. Produzido em papel moeda, o selo deve ser colado à garrafa e é impresso em duas cores: verde para o produto nacional e vermelho para o importado. O objetivo, segundo a Receita, é evitar o crime de descaminho, garantindo o recolhimento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas, claro, a medida desagradou os importadores. O setor reclama dos gastos e da burocracia para selar as garrafas de vinho. Na hora que nós fomos ver que tinha que alugar outro espaço de armazenagem para tirar todas as caixas do container, colocar no sol, porque o selo precisa secar. A cola é uma cola especial da Receita que demora 2 a 3 dias para secar. E a gente percebeu que os vinhos iriam estragar. Como importadores e Receita não chegaram a um acordo, o impasse foi parar nos tribunais. Em Brasília, a Justiça Federal da Primeira Região deu razão aos comerciantes. Segundo os desembargadores, não ficou comprovada a lesão aos cofres públicos, como afirma a Receita Federal. A decisão levou em conta ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já havia considerado ilegal a exigência do selo. A Receita Federal não quis se manifestar sobre a decisão. Para o Instituto Brasileiro do Vinho, que representa os produtores nacionais, o selo é uma garantia de competitividade para os produtos feitos por aqui. Imagine-se um mercado nacional. Nós temos, ao longo do tempo, um decrescimento do tamanho do mercado de vinhos finos nacionais e uma invasão de vinhos importados. Não necessariamente porque os vinhos são melhores ou piores, mas porque efetivamente estão chegando cada vez mais e nem sempre pelas vias mais adequadas, porque nós temos uma fronteira bem grande e os selos, a ideia inicial era que eles pudessem destacar o joio do trigo, ou seja, demonstrar o que efetivamente entrava pelas vias legais, pagando a tributação. A finalidade do selo é a sonegação, tá? A gente entende que, a partir do momento que passou pela Receita Federal na alfândega e são recolhidos todos os tributos, qual a finalidade posterior do selo? Não tem nenhuma.